Olá, direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis, atualizando as informações do nosso município, principalmente nesse momento da pandemia do novo coronavírus. E justamente agora, quando se fala tanto na importância da limpeza, da higienização, da manutenção da casa bem arrumadinha e limpa, roupa limpa, mão lavada, o teresopolitano convive com a falta d'água. Desde as primeiras horas da manhã de quarta-feira, não cai água na maioria dos bairros. A expressão cai água, muita gente usa por conta lá do sistema da água enchendo as caixas das residências. Então começou na quarta-feira pela manhã um problema, segundo a SEDAI, no sistema elétrico da estação de tratamento em Três Córregos, isso na quarta. A previsão é que até o final da tarde, às 17 horas, o sistema fosse normalizado. Não foi. A informação é que precisava de material que viria do Rio de Janeiro. Então passou para as 17 de quinta-feira. Mais uma vez, não voltou a cair água nos principais bairros da cidade. E sexta-feira, de novo, durante quase todo o dia, sem o abastecimento e com a promessa que seria normalizado. Dessa forma, a maioria das comunidades de Teresópolis, justamente porque boa parte da população está em casa e, consequentemente, gastando mais água e fazendo esses procedimentos necessários, lavando roupa, máscara, entre outras, muita gente ficou com as caixas vazias. Olha só os vídeos que foram cedidos pelo colega José Carlos Cacau. Venho mostrar aqui para você, ó, sem água nenhuma, não está caindo, nossa caixa já está zerada. Eu estou em casa com uma criança de 3 anos e uma criança de 8 anos e a gente está sem água nenhuma. Eu peço ajuda de vocês, porque a gente não tem água para beber, não tem água para cozinhar mais. Eu liguei para a SEDAI e eles não deram posição nenhuma. Barra do Imbuí sem água, paineira. Com criança dentro de casa, pequeno e sem água. Sem uma gota de água. Nada. Até agora, 10 horas da manhã, do dia 29 de maio, aqui em Araras, nenhuma gota de água. Impossível ficar sem água, gente. Com criança pequena, com idoso pequeno em casa, em plena pandemia, como que a gente fica sem água? A gente precisa de uma resposta, a gente precisa de uma solução rápida, tá? É impossível ficar sem água em casa. E como diz uma antiga canção, em um dia falta água, no outro falta luz. Em Teresópolis acaba faltando os dois em boa parte dos bairros. Olha só o que aconteceu na subestação da Enel, no bairro da Fonte Santa. Um problema aí, um curto-circuito lá na subestação da Fonte Santa, da Enel, que acaba atendendo vários bairros da cidade, dali distribui para vários bairros. Aconteceu isso aí no final da tarde, olha só. Pegando fogo na sede, ó. Aí, ó. Doideira. E muita gente já sem água na torneira, agora no escuro aguardando o reparo da Enel, além dos bairros mais próximos, afetados diretamente, os outros que também recebem energia a partir desse ponto estão sofrendo uma instabilidade aí. A Enel já com equipes no local tentando realizar a manutenção, mas pelo visto a situação fica ainda mais complicada para boa parte dos teresopolitanos. E a Caixa Econômica Federal anunciou uma nova modalidade de aplicativo que permite que os beneficiários que estão recebendo o auxílio emergencial possam pagar as contas usando apenas o telefone celular. Na farmácia, na loja ou no supermercado. É comum o cliente pagar a conta usando um cartão magnético. Mas a partir desta sexta-feira, os brasileiros que estão recebendo o auxílio emergencial vão poder fazer pagamentos nesses locais apenas com o celular, sem a necessidade de cartão magnético ou de dinheiro.
Para isso, o cliente deve acessar o aplicativo Caixa Tem no próprio celular e selecionar a opção Pagar na maquininha. Automaticamente, a câmera do aparelho vai abrir. Aí, é só apontar a câmera para o QR Code que aparece no visor da maquininha. Em seguida, o cliente confirma o valor da compra e pronto. Mais de 3 milhões de estabelecimentos físicos aceitam o Caixa Tem. E atenção, o cliente não precisa usar o pacote de internet que possui para acessar o aplicativo e fazer o pagamento. Exatamente para atender a população mais carente, que é exatamente o foco desse benefício. Há mais de 2 meses sem poder expor os seus produtos, os feirantes, os artesãos da Feirinha de Teresópolis, a Feirinha do Alto, têm improvisado para tentar conseguir alguma renda. E a forma encontrada foi criar um grupo na rede social Facebook para vender as mercadorias. Tá aí a página Feirinha de Teresópolis Vendas. Nessa página você encontra diversos expositores, né? A grande maioria dos expositores está na feirinha e ali eles organizam a venda dos produtos, né? O sistema de delivery. E tem muita gente aí procurando roupa que sabe que tem na feirinha, tem alimento específico que sabe que vende na Feirinha de Teresópolis. 2 meses sem barracas montadas, né? E sem previsão sequer para montar as barracas, né? Visto que depende de um grande número de fatores para essa reabertura gradual da economia local. Então, enquanto isso não acontece, enquanto eles não recebem um auxílio, trabalham nesse grupo aí, comercializando os produtos. Então, se você sabe de alguma coisa legal que tem lá na feirinha, que você está com vontade de comprar, está com saudade de comprar os produtos da feirinha, entre nesse grupo aí e faça a pesquisa, né? Se não tem um expositor que você da sua preferência, você pergunta aí que eles vão indicar um telefone, uma maneira de você fazer contato com ele. E nesse momento de economia parada, é preciso ter criatividade para continuar vendendo e também inovando nos produtos oferecidos. Olha só o que tem para vender agora na S Cordeiro, que teve que se reinventar também nesse momento de crise. Olá, amigos e clientes, chegou e está esgotando o suporte de álcool em gel completo com pintura eletrostática já com suporte. Olha que legal, você não usa a mão, é totalmente higiênico. Faça seu orçamento pelo zap 21991071881. S Cordeiro e você, tudo a ver. E voltando à Feirinha de Teresópolis, recebemos hoje uma enxurrada de reclamações, de demandas relacionadas a mais uma poda de árvores realizada pelo governo municipal. Olha a imagem encaminhada por alguns leitores, né? Essa foi de uma leitora específica que mora em um prédio próximo e ela questiona, né, essa poda radical, sobrando só o tronco da árvore lá na feirinha. Essa foi uma das árvores aí podadas radicalmente pela prefeitura, né? Entramos em contato com a Secretaria de Serviços Públicos, que através da assessoria de comunicação informou o seguinte, que essa poda de limpeza foi necessária para se retirar ervas de passarinho. A nota diz que, aparentemente inofensiva, a erva daninha é considerada uma praga que suga a seiva do caule dos ramos e causa a destruição da planta hospedeira. E diz que, por conta do volume, né, tá aí a imagem encaminhada, né, tem uma que inclusive tem um destaque aí da erva de passarinho, por conta disso, tá aí essa marcação feita pela prefeitura, dizendo que por conta dessa grande quantidade de erva de passarinho, as árvores tiveram que sofrer essa poda radical. Bom, não é a primeira vez que isso acontece em Teresópolis, né? Ao longo do canteiro central há diversas árvores que sofreram esse corte aí mais forte, né? Essa poda mais radical nas outras praças da cidade. Isso é um reflexo de vários anos sem atenção com as árvores, né? Porque se lá no começo, quando começaram as ervas de passarinho a tomar conta das árvores, tivesse sido feito um trabalho, talvez a gente não chegaria nessa situação, né? Onde às vezes falta até um carinho, talvez, e acaba sendo mais necessário esse trabalho mais rápido e mais brusco nas árvores da cidade.
Falando em natureza, vamos agora para um outro lado dessa história. Falei aqui ontem, falei em diversos outros boletins sobre animais que vêm aparecendo na sede de Teresópolis do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, desde que a Unidade de Conservação Ambiental suspendeu a visitação. E a repórter Paola Oliveira foi conversar com a Cecília Cronenberger, que é analista ambiental responsável pelo projeto de monitoramento do parque. Ela explicou esse momento, por que estão surgindo tantos animais e de algumas mudanças na rotina do parque agora e depois que a gente diminuir essa situação da pandemia. Olá, a nossa convidada de hoje é a Cecília Cronenberg. Ela é responsável pelo monitoramento do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. E hoje a gente vai estar trazendo um assunto bem leve aí, né, para o pessoal que está assistindo a gente. Cecília, a gente acompanha aí as redes sociais do Parque Nacional e também do pessoal do programa do ICMBio. E a gente notou que tem surgido muitos vídeos nas redes sociais falando a respeito da aparição de alguns animais, vários animais que antes não circulavam com tanta frequência no parque e agora estão se sentindo mais à vontade, não é mesmo? Isso. A gente faz aqui no Parque Nacional da Serra dos Órgãos um monitoramento de mamíferos já há bastante tempo. E aí, com o fechamento das trilhas da visitação, aproveitamos para colocar armadilhas fotográficas nas trilhas e observar como que os animais estão reagindo à ausência de pessoas, né? A menor circulação de pessoas nas trilhas. E o que a gente tem observado é que eles estão, parecem estar mais à vontade, estão caminhando mais. E isso não significa que antes esses animais não estivessem aqui ou não usassem a trilha, mas o que acontece é que eles não usavam na hora em que as pessoas estariam usando, né? Quando o parque está aberto à visitação. Então, o que é interessante desses registros é que a gente vê os animais usando a trilha às 10 da manhã, 11 horas da manhã, né? Que são horários em que as trilhas estariam sendo usadas pelos visitantes. Essas câmeras, de acordo com o que eu acompanhei lá nas páginas do parque, fazem parte do programa, do projeto do Parnaso, né, de monitoramento aí dos mamíferos de grande e médio porte, no qual você é coordenadora. Fala um pouco desse projeto para a gente, da importância de estar acompanhando o ritmo desses animais. Tá certo. Esse programa... a gente usa, então, essas armadilhas fotográficas, são como se fossem máquinas fotográficas acopladas com um sensor de presença e um sensor de temperatura também. Então, ela consegue perceber quando um animal passa na frente e aí registra em foto ou vídeo, né? Então, a gente consegue ver bichos que, em geral, a gente não conseguiria de outra maneira. E aí, principalmente... os felinos, os canídeos, os animais mais grandes que fogem da gente, né? Então, o parque vem realizando esse trabalho já há quase 10 anos e a gente está sempre fazendo ajustes, tentando interpretar os dados para entender se a comunidade de mamíferos ela se mantém estável, se ela está melhorando, se ela está piorando, o que a gente consegue perceber e aprender com os animais, né? E avaliar a qualidade da floresta a partir desses indicadores, que são os mamíferos. E essas aparições, elas mudam ou criam uma nova linha de pesquisa? Com certeza, com certeza. A gente pretende continuar monitorando quando voltar a visitação no parque, para ver como que os animais vão reagir à volta das pessoas para as trilhas, né? Porque por que eles estão na trilha agora? Eles percebem que não tem barulho, não tem cheiro, não tem a mesma manutenção de trilha, não está havendo. Então, o mato vai crescendo também em cima da trilha, né? E quando a gente voltar a ter um funcionamento do parque, né? A gente vai fazer manutenção, as pessoas vão voltar a circular. Então, a gente quer avaliar se os animais vão mudar o horário, vão só mudar o horário, né? Quem passava ali de dia vai passar a usar só à noite,
ou se eles simplesmente vão deixar de usar as trilhas. Então, é uma nova linha de pesquisa, com certeza. Pode mudar aí o esquema de visitação do parque quando voltar às atividades? Não está sendo pensado ainda, não. É sabido que esses animais, eles gostam das trilhas para se deslocar. Só que eles optam por momentos em que as pessoas não estão lá. Né? Os animais, eles percebem a nossa presença muito antes da gente perceber a deles, infelizmente, por um lado, que a gente não vê, né? Mas felizmente por outro, que a gente não corre tanto risco de levar o susto de dar de cara com uma onça, por exemplo. Ela vai perceber a gente muito antes. Então, não significa que os animais não estejam lá. E aí o estudo vai permitir a gente ver qual é o tamanho da mudança que ocorre para os animais. Mas a gente está falando de um período, a gente está fechado há cerca de 2 meses, né? Então, nem é um período tão longo e a gente já vê que os bichos estão andando nas trilhas, né? Então, vamos ver quanto tempo mais isso vai durar e avaliando aos poucos que modificações isso vai trazer no comportamento dos animais e se é necessário ou não alguma modificação, mas a princípio não tem nenhuma modificação prevista no esquema de visitação, não. Só manter a armadilha fotográfica, a gente vai conversar com os visitantes, né? Sempre pedindo a colaboração das pessoas no sentido de não mexer nos equipamentos, para que a gente possa estar continuando o estudo e as pessoas também possam estar vendo as fotos, os vídeos dos animais. Essa entrevista com a Cecília, que é uma das pesquisadoras mais atuantes do Serra dos Órgãos, você confere na sua totalidade durante a programação da Diário TV. Tem outros tópicos aí sobre esses animais, curiosidades sobre esses animais que têm sido vistos na sede de Teresópolis, do Parnaso principalmente, sobre visitação, sobre o que será feito no parque daqui para frente. Então, uma entrevista um pouquinho maior que você vê na íntegra na nossa programação. E falando do Serra dos Órgãos, do nosso principal parque, o terceiro mais antigo do Brasil e um dos mais importantes do país, neste fim de semana, a coluna Mochileiro destaca o Frade, as montanhas que compõem o nosso Frade, né? Você já deve ter ouvido falar da verruga do Frade, mas por que se chama verruga do Frade, aquela pedrinha equilibrada? Há uma explicação para isso. Está aí o perfil, o rosto do Frade, ali no nariz do Frade, a verruguinha, né? Se você não sabia ainda por que se chama verruga do Frade, tá aí o desenho do rosto do Frade e na ponta dele a pedrinha, que nem é tão pedrinha assim, né? Olha só, tamanho do escalador ali, que no caso sou eu, você tem a ideia do tamanho da verruguinha do Frade. Mais uma imagem vista de fora, né? O pessoal do set lá no cume da verruguinha do Frade, vista do queixo do Frade, que é a montanha que segue o rosto, né? O queixo do Frade, e olha só o visual do queixo do Frade em direção a Teresópolis. Passa pelo nariz, pela verruga e vai olhando para a nossa bela Teresópolis e lá no fundo o Parque Estadual dos Três Picos. Lembrando, mais uma vez, falo sempre aqui, essa é uma dica de visitação, uma dica de turismo para depois da pandemia, logicamente. Você sabe, né? A gente acabou de mostrar a entrevista que o parque está fechado. Não só o Serra dos Órgãos, o Três Picos, o Parque Municipal, Montanhas de Teresópolis, os parques estão fechados, mas a beleza está aí. Então fica a dica para você anotar aí e depois que tudo isso passar, se conectar, se você não conhece, se motivar a se conectar com o que a gente tem melhor na nossa região, que são as belezas naturais. E podem apostar, municípios do Brasil inteiro gostariam de ter 3 parques fechando a cidade, como nós temos aqui, e todas essas belezas para serem aproveitadas. Então, fim de semana, Jornal Diário de Teresópolis, coluna Mochileiro, destacando o perfil do Frade. Vamos agora atualizar os números relacionados a confirmações para a Covid-19. E a situação é preocupante. Passou de 800, olha só isso, passou de 800 o número de casos confirmados no município. 803 casos, segundo o último boletim que tivemos acesso, divulgado pelo Gabinete de Crise da Prefeitura, com dados da Secretaria Municipal de Saúde.
803 pacientes confirmados com a Covid-19. O número de mortes também subiu, 27 confirmadas, e não entrou nessa lista aí, mas tivemos acesso já a uma informação extraoficial de pelo menos mais um caso nessa relação de pessoas que infelizmente perderam a luta contra o novo coronavírus. 50 internações, quase a totalidade dos leitos disponíveis no município. No caso dos leitos de UTI, todos ocupados. 20 leitos contratados pela prefeitura junto aos hospitais particulares da cidade, leitos SUS, e 20 leitos ocupados desses 19 pacientes intubados. Os leitos clínicos, está aí 30 ocupações, 30 pessoas ocupando leitos de 43, então bem perto também do limite. Preocupante a situação de Teresópolis. A informação é que nesta sexta seria ampliado o número de leitos UTI, mas a prefeitura suspendeu a compra dos respiradores que seriam utilizados nesses leitos, porque, segundo a prefeitura, houve um problema com a empresa contratada e assim terá que ser feita uma nova licitação e, consequentemente, a gente não tem sequer um prazo para que esses leitos aí, novos leitos, sejam contratados pela prefeitura. Agora, olha só. Vamos ver como está a situação dos municípios vizinhos. Primeiro, Petrópolis, população muito maior do que Teresópolis. Já falei isso aqui muitas vezes. População muito maior que a nossa Teresópolis. O número de casos positivos é de 562 na Terra de Pedro, em Petrópolis, aqui do nosso lado. Nova Friburgo, população também maior que Teresópolis, menor que Petrópolis, mas maior que Teresópolis. 222 casos positivos. E somando Petrópolis e Nova Friburgo, são 784 casos. Ou seja, juntando as outras duas grandes cidades da região serrana, há menos casos do que Teresópolis. 784 em Petrópolis e Nova Friburgo juntas. E Teresópolis, 803 casos positivos. Desde o início dessa pandemia, a gente vem falando, não só a gente, mas outros meios de comunicação, nas redes sociais, da importância de cada um fazer a sua parte, manter o distanciamento social, não fazer aglomerações, mas, infelizmente, muita gente continuou frequentando praça, fazendo grupinho em praça, fazendo festa em casa. Foram diversas denúncias, inclusive festa grande, com presença de médico, advogado, lá em Albuquerque. Gente que tem esclarecimento e que, mesmo assim, continuou levando a doença na brincadeira e o resultado está aí. 803 confirmações. A gente continua esperando que a linha de contaminados continue, vá para o outro lado, desça essa curva de contaminados, mas está difícil. Vamos agora a uma notícia do governo federal que anunciou uma ajuda, mais ajuda financeira para municípios como Teresópolis e estados. O repasse de 60 bilhões de reais para estados e municípios significa dinheiro direto na conta. Os valores serão divididos em 4 parcelas mensais e iguais. 10 bilhões de reais serão direcionados exclusivamente para ações de saúde e assistência social. Os outros 50 bilhões de reais serão destinados à compensação pela queda de arrecadação de estados e municípios. A Confederação Nacional dos Municípios reforça que os recursos precisam estar disponíveis o mais rápido possível. Ele é importante, claro que sim, para que os municípios possam usar conforme a necessidade de cada gestão do Brasil. Então, eu espero que a gente possa ter esses recursos distribuídos o mais rapidamente para cada município do Brasil. E para este economista, o socorro precisa estar aliado à retomada da economia. Se a economia não voltar a ter uma atividade mais ativa, né, a arrecadação vai continuar muito baixa e não tem socorro suficiente para os estados e municípios. O presidente Jair Bolsonaro vetou 4 trechos do texto original. O pagamento de aumento para servidores públicos até dezembro de 2021, a suspensão do pagamento de empréstimos com organismos internacionais, o adiamento de dívidas dos municípios com a Previdência
e o prazo de validade, a suspensão do prazo de validade de concursos públicos já homologados, que com o veto, esse prazo continua valendo. Bom, dinheiro tem, e pelo visto vai ter ainda mais daqui a pouquinho. Falta saber como será feita a gestão desses recursos. Essas e outras notícias você confere em nosso site netdiario.com.br. Lá você se cadastra e recebe a versão digital do Jornal O Diário, pode encaminhar para quem você quiser, inclusive pelo WhatsApp, e também pode acompanhar o nosso trabalho através das redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. No YouTube não esqueça de assinar o nosso canal, lá clicar no sininho para receber as atualizações e acompanhar toda a nossa programação ao vivo. Havendo qualquer atualização dos números, você confere na nossa barrinha de notícias e também nas redes sociais imediatamente. Geralmente fechamos esse boletim de notícias com imagens bonitas da cidade, com dicas de lazer no município, mas hoje fechando de maneira diferente, com a esperança, né? Falei de 803 casos confirmados, dessa crescente do novo coronavírus, mas felizmente muita gente também está vencendo essa batalha contra a Covid-19. Então, fechando esse boletim, as imagens de 4 teresopolitanos que tiveram alta nos últimos dias.